Legal demais, gente. Canal do Vaqueiro. Hoje recebendo esse rapaz aqui que tem uma história de vida maravilhosa. Há muito tempo eu já venho conversando com o Valdir. Ele vinha aqui um dia no Canal do Vaqueiro. E a gente sabe, né? A vida do vaqueiro é vida difícil. Quando é no verão, é época de pegar palma, água pro gado, mudar de pasto. Quando é no inverno, é época de plantio. Arar a terra, tombar, plantar, colher. Ou seja, e mais o vaqueiro aqui nordestino é leite de manhã e leite à tarde que tira. Ou seja, né? Vive para a roça, vive para o amor, para a nossa cultura. Valdir, que eu quero agradecer, cara, a sua presença aqui no Canal do Vaqueiro. Dizer da importância de você estar aqui hoje, dividindo com todos os meus ouvintes e também telespectadores a experiência de vida que você tem. Antes de entrar na sua história de vida, eu gostaria de falar um pouco sobre um ser humano incrível. Um ser humano que eu aprendi a gostar há muito tempo nas cavalgadas. Muitas das vezes, quando eu ia comprar pão ali em Luiz, antes de ser de Mauro, já vi essa pessoa que a gente vai falar já o nome, atencioso, carismático. Chegou um tempo dele querer ir lá para a região dele, lá para Quixaba, tomar conta lá do gado dele, do interior, viver mais para a roça. Valdir, prazer imenso, cara, você está aqui no Canal do Vaqueiro, seja bem-vindo, muito obrigado, viu? Obrigado, Cleomar. Para todos os ouvintes, e aqui quem está presente, é Valdir, filho de Fim da Quixaba. Cleomarco, a história de vida de meu pai é um exemplo para muita gente. Meu pai morreu, faltando poucos dias para completar 98 anos de idade, e ele fez coisas para minha família e para alguém que conhecia ele inesquecível. Primeiro, ele tinha uma área de terra muito boa, uma propriedade próxima a Nossa Senhora da Glória, que é no povoado de Quixaba. E ele, com aquele amor, com aquela humildade, ele chegou a doar 4 filhos. Ele dividiu uma propriedade e trabalhou para todos 4. Meu pai fez coisas que, na verdade, eu estou falando aqui porque eu sou fiel a Deus, sou temente a Deus, porque Ele me resgatou dos momentos mais difíceis da minha vida, que isso eu vou falar depois. Mas meu pai pegou uma propriedade, ele tinha 70 e poucos anos, e deu a gente, para a gente seguir o nosso destino. Eu trabalhava em uma rede de supermercado, na cidade de Monte Alegre, e meu pai disse, eu vou ficar com a área de terra de Valdir, porque ele não vai dar seguimento nisso aqui, que a vida dele é na rua, e daí por diante. Só que aí o tempo foi passando, e eu fui ficando mais maduro, comecei a conquistar algumas mulheres e casei, e foi a coisas melhor que eu fiz na minha vida, só que na verdade eu não pude conseguir seguir essa história de vida. Mas meu pai fez de tudo com a gente. Ele criou filho, ele criou neto, ele criou a família toda, com muito amor e carinho. Eu lembro, Cleomarco Lima, para contar a você, que eu e meus 4 irmãos nunca ouvimos um não de meu pai. Um não, podia ser o que for, ele aceitava. Então, do jeito que ele morreu, em uma casa que ele começou e é onde eu estou morando. Cleomarco, para mim, estar aqui agora é permitido por Deus, porque eu me preparei com o poder de Deus para vir até aqui, porque falar sobre meu pai não é fácil, mas eu vou conseguir. Meu pai era muito bondoso, meu pai era muito carinhoso, e o carinho que ele tinha só era uma coisa, ele era muito humilde, ele não tinha nada dele. E na verdade, Cleomarcos, eu vivia perambulando por aí, por as estradas da vida, cheio de cachaça,
mas Deus me deu o seguimento da minha vida de eu parar meu álcool. E quando eu parei meu álcool, eu estava morando com meu pai e continuei. E meu pai sempre dizia assim: meu filho é bruto, meu filho é ignorante, mas meu filho é um homem trabalhador, meu filho é um homem direito. Quando eu chegava cansado, que saía da minha propriedade para vender um dia de serviço, que ele dizia: meu filho, não faça isso. Eu dizia: pai, é melhor trabalhar do que pegar o que é dos outros. E o senhor não ensinou a gente a fazer isso. Cleomarco, você falou sobre um pouco da história. E agora há pouco dia morreu um cidadão lá próximo à casa da gente, que fica próximo à sua casa, que era Renan, da mercearia. Meu pai nunca mandou e nem minha mãe a gente apanhar 1 quilo de sal, fiado em canto nenhum do mundo. Foi um exemplo que ele deu a cada um de nós. Então eu sou muito grato a Deus de dizer a você, Cleomarco, que a maior felicidade da minha vida e o presente que Deus me deu e está me dando é a minha sobriedade. Já pensou, meu pai com aquela idade e a gente fazer uma grandeza daquela de trazer ele diretamente da propriedade para um cemitério a cavalo, todo mundo olhando, todo mundo chorando, entrando na cidade de Nossa Senhora da Glória, o pessoal baixando as portas de seus estabelecimentos comerciais. Eu me senti realizado de tudo. Só Deus sabe o que estava passando na minha cabeça, mas eu tinha que aceitar. Por que eu tenho que aceitar? Porque a vida é um jogo. A gente nasce, cresce e vamos morrer. Então, quando eu olhei, Marcos, que eu vim para a cidade de Glória e retornei, que minha mãe disse assim: Valdir, vá lá que seu pai está um pouco mole. Que eu cheguei lá, que ele abriu os olhos, olhou para mim, fechou e morreu. Foi a maior dor que eu senti na minha vida. Mas eu segui forte e disse: mãe, pai morreu. Mas na verdade, quando aconteceu isso, eu não posso esconder. Porque pelas bordoadas da vida que eu dei aí, eu me entreguei a Deus. E Deus disse: Valdir, siga em frente. Eu fui rapidamente chamar meu irmão Joel, que é próximo à minha casa, e a gente fomos resolver tudo que tinha de resolver. Então, Cleomarco, a felicidade minha é em saber que meu pai morreu ao meu lado. Eu lutei junto com a mulher, batalhemos para dar o melhor para meu pai. Foi o que eu fiz. Eu não sei se eu fiz nada errado, mas o que eu fiz com dever cumprido. Para mim, eu não nego a ninguém, não quero me promover, mas na verdade, eu e a minha família sentem honrado. E eu digo por mim mesmo. A minha honra foi em saber que eu era um alcoólatra e sou ainda em fase de recuperação, que eu vivi aí pelos bares da vida, mas tive a felicidade de conduzir a vida de meu pai durante 14 anos. Mais uma mulher, a mulher não deu para continuar comigo, na hora mais difícil, que foi a hora da morte de meu pai, mas ela está na casa dela, Deus abençoe a ela e a família dela. Eu encontrei outra mulher para me dar a oportunidade de vida, e foi quem estava comigo. Mas isso aí não vem além, porque é difícil, Cleomarco. Mas eu aceito. Eu aceito pelo seguinte: será que é difícil para mim? É. Porque eu estou olhando nos meus olhos cada passo que meu pai dá. Por quê? Porque eu moro lá, onde ele morava. Se eu vou para meu curral tirar o leite, a cadeira dele está lá. Aquela cadeira vai ser o troféu do resto da minha vida. Porque eu vejo aonde meu pai estava sentado. Quando eu venho de lá para cá, para entrar para dentro de casa, e o curral é pegado, tem um pegador, que é para pegar, para subir para a calçada. Aquilo eu não arranco de hora nenhuma do mundo, ele vai ficar lá, até o resto da minha vida. Porque o que eu tenho, Cleomarco, foi o que meu pai me deu. Porque, na verdade, eu trabalhei, lutei, implorei, para dar seguimento na minha vida. Mas o que eu arrumei,
Infelizmente, a cachaça me tomou. Porque eu arrumei uma casa, mas não tem nada a ver com isso. Eu morava com uma mulher e eu passei para ela, que é a mãe da minha filha, que você sabe, Cleomar, que eu tenho uma filha, que é Adeline Camila, que é minha filha médica veterinária. Para mim é um prazer. Eu tenho um filho também que eu não pude criar, que na verdade nenhum dos meus 2 filhos eu pude criar. Por quê? Porque o álcool me tomou. Eu não perdi para outra pessoa, perdi para o álcool. Porque na verdade, Cleomarco, quem tem um filho alcoólatra dentro de uma casa, como a minha mãe, e uma mulher que tem um cidadão alcoólatra, é muito difícil. Eu não quero defender mulher nenhuma, nem quero criticar mulher nenhuma. Mas eu olhei para uma mulher e ela me disse assim, foi o que você falou para mim. Aí eu disse assim, eu gosto de você. E ela disse, só isso? Eu disse, porque eu amo de verdade a minha mãe. Aí ela disse, como é? Eu disse, eu amo de verdade a minha mãe. E eu provei, Cleomarcos. Provei porque quando a mulher foi embora, ela foi embora de noite, de manhã eu trouxe a minha mãe para a minha casa para tomar conta de mim e de meu pai. Então eu não menti, eu falei a coisa certa. A mulher da gente é uma companheira, é uma mulher que vai seguir cada passo da gente, respeitar a gente e viver com a gente até o resto da nossa vida. Só que a gente tem que fazer o lado dela, ela fazer o lado da gente com cuidado, porque eu não sabia o que era isso. A mulher olhava e dizia, a gente não conversa, falta muita coisa para um casal. Hoje eu sinto isso, como é muito difícil, porque alimentação, roupa, essa coisa não é o suficiente. O suficiente é você sentar e conversar. É por aqui, vamos por aqui, ela vai dizer, você vai ouvir e vamos aceitar como elas têm que aceitar também. Mas esse segmento eu estou aprendendo agora, porque eu vivia preso, porque eu não tinha liberdade, porque eu tinha respeito, humildade e dignidade com meu pai. Eu não poderia ir para canto nenhum, porque eu tinha um cidadão com a idade daquela na minha casa. Cleomarcos, se você souber o que passava na minha vida e na minha mente, eu completei dia 4, 10 anos de sobriedade sem entrar em um bar. Até agora, não me deu confusão, vontade de beber. Por que não deu? Porque eu usei a minha ignorância. Eu usei a ignorância e usei a minha fé. Porque quando eu olhei que eu tenho 70 tarefas de terra no povoado Quixaba, avaliado numa porção de dinheiro, que eu estou aqui não é para me promover, é para contar a minha história de vida, e eu não valia uma dose de cachaça no bar de Renato, ei rapaz, é difícil demais. Chegar em um bar assim, o cara com vontade de tomar uma sem ter um conto no bolso, ei rapaz, é triste. Só que aí, essa vida aí de cada um companheiro que esteja lá no lamaçal do alcoolismo, se alguém ouvir isso que eu estou falando, pode olhar que é difícil, mas para Deus não é impossível. Outra coisa, eu vejo muita gente aí, Cleomarcos, que leva seus filhos, suas pessoas para uma clínica especializada. Não leve não, clínica nenhuma resolve não. Vou lhe dizer com a maior certeza do mundo, a medicina é incapaz de curar o alcoólatra. É incapaz. Pode chegar aqui qualquer um médico que eu vou dizer a ele. Ele é incapaz. Por que eu digo isso, Cleomarco? Eu tenho segurança própria. Porque eu fui para um médico e o médico disse assim, eu não cuido disso aí não. Aí eu disse, o senhor não é um médico? Ele disse, se eu cuidasse de alguém, eu não tinha deixado meu irmão morrer alcoólatra. Aí eu disse, mas por que o senhor diz isso? Ele disse, qual é a segurança que você me dá? Aí eu disse, qual é a segurança? Eu disse, do remédio. Ô, Cleomarcos, eu fiz muitas vezes isso. Eu pegava o remédio e jogava no mato para não beber. Então a medicina é incapaz por causa disso. Muita gente acha que é. Cleomarcos, eu estou feliz e contente contando um pouco dessa história. Estou me arrepiando, porque eu fiz um testamento em mim mesmo. Eu tive coragem, força e perseverança com o que eu ia fazer. A mulher olhava para mim e dizia assim, Valdir, que tenha cuidado. Eu disse, eu sou macho, eu faço que eu sou valente e corajoso.
Cleomarco, todo dia de sábado de manhã, tinha um caminhão da Volks que vinha para a capela, eu comprava 5 litros de cachaça na frente da padaria de Lio. Levava para minha casa. Chegava lá, eu guardava ela, caçava casca de catingueira, folha de catingueira e colocava. Eu não preciso que ninguém peça essa prova, a minha prova é Deus. E quando o cara chegava, eu dizia assim, tem ali, beba ali, ei, para aí, o cara parava. Mas eu fazia aquilo, Cleomarcos. Era Deus mostrando para mim que eu estava fazendo a coisa certa e ao mesmo jeito a coisa errada. Mas quando o cara parava na minha casa, que tomava uma dose de cachaça, que tomava a segunda, que ele não ia trabalhar, eu dizia, ei pai, o Senhor é poderoso, era isso que eu fazia. E eu vou acabar com isso, eu não vou trazer mais. E nessa brincadeirinha gostosa de se viver, eu fiz ainda 4 anos isso. Não foi 5 não, foi 4 anos. O cara ia trabalhar, quando tomava uma, voltava. Eu tenho um amigo que ele foi agora, arrumou uma mulher e mora lá em Lagoa Redonda, Lagoa do Rancho, e voltou para a Glória. E ele parou para ir trabalhar e tomou 2 cachaças. Ele é amigo de Zé Carlos. E essas 2 cachaças ele voltou para a casa dele, para a casa das irmãs. Ia trabalhar, voltou para a casa das irmãs, passou o dia bêbado. 2 doses de cachaça. Então aquilo ali não faz bem a ninguém. Eu, para melhor dizer a você, Cleomarcos, a minha família, eu só tenho 2 irmãos, filho da minha mãe. Eu dei muita dor de cabeça à minha mãe. Sabe por quê, Cleomarcos? Veja o que é que a cachaça faz. À frente da casa da minha mãe tem uma padaria, que é a padaria de Edmauro. Eu acordava 3 horas da manhã. Minha mãe dizia, meu filho, vá para o terreno. Eu dizia, mãe, eu vou, me dê R$2 para eu comprar de pão. Isso pesa, isso me corre, isso me consome a minha mente. Eu não posso esconder isso. A minha mãe dizia, meu filho, compra os pão e vá. Cleomarcos, olha que momento. Eu bater na porta de uma padaria, chamar o cara, pegar 2 pães e ia mostrar a minha mãe e não gastar o dinheiro. Para ir na esquina comprar uma cachaça 3 horas da manhã para beber. Então, não é fácil, mas eu acredito em Deus e eu saí do fundo do poço. Tive um apoio grande, que eu morava com uma mulher, e ela dizia, a minha mãe ia me procurar nos bares da vida e dizia, eu vou vencer, eu vou tirar ele dessa. E tirou. E quando eu estava sã, ela foi embora. Mas eu sou muito grato a ela. Sou muito grato a ela. Devo muito isso a ela. Cuidou de mim e de meu pai. Eu não posso deixar de falar. Então, Cleomarcos, veja o que é que tem o laço do inimigo do álcool. Qual era o dia, Cleomarcos, que eu tinha importância na minha propriedade com as minhas vacas? Zé Carlos é sabedor disso, que ele tinha uma fábrica lá próximo à minha casa e eu vendia o leite a ele. Eu tinha vaca boa. E eu tenho vergonha e caráter. Mas infelizmente, perante o álcool, eu não tinha nada disso. Sabe o que era que eu fazia? Essa coisa que eu estou falando, eu estou segurando, porque eu digo direto, eu sou fiel e acredito muito em Deus. Então ele me dá muita força. Que ele me conduzia 14 a 15 anos que eu trabalhava em Monte Alegre, eu fiz de tudo para morrer e não consegui. Fiz de tudo, há 30 anos atrás. Um lugar de povo brabo, um lugar de povo valente. Morreu uma porção de amigo meu, e eu disse que fazia de tudo para morrer e não morri. Por que eu dizia isso, Cleomarcos? Porque eu ia todo dia e voltava todos os dias. Eu ia no meu carro ou na minha moto. E não morri, porque o bêbado tem muita sorte. Então são essas coisas da vida. E dizendo a você, Cleomarcos, eu fiz muita coisa que envolvi meu pai, aquele velho querido. E onde ele estiver, ele vai ter prazer de saber que eu estou falando a pura verdade. Porque o prazer que eu tinha de meu pai dizer, meu filho pode ser o que for, mas meu filho é um homem de vergonha, meu filho é trabalhador e direito. Pouco importa se meu filho já morou com 4 mulheres e com essa é assim, que o culpado era ele mesmo. Por que eu digo isso, Cleomarco?
porque eu era filho de seu filho da Quixaba. Em 95, naquela época, quem tinha um carro, eu tinha um Chevette 93, em Glória só tinha eu, na época, e Vasconcelos. E eu vivia na propriedade, quando eu chegava, dizia, aquele é o filho de Finho, aquele é o filho de Finho. E às vezes acontecia as coisas no nome de meu pai. Isso aí eu não posso deixar de dizer, era no nome de meu pai. Aquele é o filho de Finho mais novo. E eu ia lá e conquistava muita coisa com o nome de meu pai. Então sou muito grato a Deus por causa disso. E na hora que eu estava lá, abraçado com meus 2 filhos, vendo a minha família, eu tinha que falar alguma coisa. Eu pedi desculpa a Deus e pedi desculpa a meu pai, se eu fiz mal a meu pai. Deus me perdoasse por tudo que eu fiz, pela alguma ignorância minha com meu pai e daí por diante. Isso aí é o jogo da vida, porque quem sabia era eu. Então é o seguinte, o que era que eu fazia de errado? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Eu só ia para a minha propriedade, Cleomarco, na sexta-feira. Eu quero que você me pergunte para o povo ouvir a voz. Pergunte por que eu ia na sexta. Ia fazer o que na sexta e por quê? Cleomarco, sabe por que eu ia na sexta? Porque o meu pai tinha tirado o dinheiro do leite a semana toda. Eu ia na sexta-feira para pegar o dinheiro para saciar a minha sede no alcoolismo. Era duro, era difícil. E o que era que Valdir fazia? Coitado de meu pai, me perdoe. Quando eu chegava, ele dizia, meu filho chegou, ele está sã. E eu dizia, tu mesmo, eu não posso mentir para Deus, mas é só daqui a pouco, meu pai, eu saio. Cuidava nas minhas vacas, com aquele desejo maior do mundo, mas com aquela perseguição na minha mente, que ali não era o meu lugar eram meus amigos. A coisa mais terrível que eu já encontrei na minha vida. Aí quando era 6 e pouco, mais ou menos, chegava o cara do leite, quando eu via que a moto ia parar, o velho mais besta do que eu, né? Eu corria para dentro de casa, Valdir, olha o cara do leite. Eu pegava o dinheiro do leite, aquilo ali para mim é uma dor hoje. Que eu pegava o dinheiro do leite, afastava um pouco do velho, fazia que estava telefonando, aqueles telefones antigamente. Aí ele dizia o que era, aí eu dizia, não pai, é minha mãe que está chamando para eu ir para casa, perguntando ao doutor. Aí ele dizia, meu filho, sua mãe vive só, por que você não vai para casa? Eu disse, não vou nada pai. Rei mal, triste, meu Deus. Aí ele dizia, não vai não, quando era com 5 minutos, fingia que estava telefonando. Não, pai, é que mãe quer que eu vá. Ele disse, meu filho vai, eu fico só. Eu tirava a minha moto nova, montava com 700, 800 conto no bolso, vinha para a rua. Chegava na rua, 7 horas da noite, chegava em casa, na casa da minha mãe. Ainda hoje eu tenho a chave da casa da minha mãe. Já casei 4 vezes, mas a chave da casa da minha mãe nunca dei. Eu tenho. E a cama de eu dormir. Eu chegava, minha mãe dizia, mas meu filho, uma hora dessa, cadê o dinheiro? Eu botava o dinheiro dentro da cueca, deixava o resto dentro da carteira, ela pegava, e eu só voltava, Cleomarco, na quinta-feira de novo, ou na sexta-feira de manhã, para olhar o que eu tinha, para estar perambulando pelos bares da vida, sem saber o que estava acontecendo. Porque a dificuldade, Cleomarco, você está me perguntando sobre o álcool, são pequenas coisas. Primeiro lugar, não é admitir que é alcoólatra. Aí o cara não para nunca. O admitir é o cara dizer, eu bebo quando eu quero, eu bebo porque tenho dinheiro. Bebo por esporte. Eu bebo porque não sei o que, é mentiroso, não tem nada a ver com isso. É porque ele é ganancioso, não, ele é um doente alcoólatra. Enquanto o cara não admitir, tem outra coisa. Eu não posso diminuir ninguém que beba. Mas o bêbado é mentiroso. Ele bebe uma cerveja, se não for Brahma, porque a outra embebedou, sai dessa. Você se embebedou porque se embebedou mesmo, cá fora. Não existe isso não. Saquete com isso. Tomou vodka na taxa, aí tomou daquela outra não sei o que lá, embebedou. Sai daí, rapaz, você tomou porque tomou mesmo, embebedou, não tem jeito. Mas o cara quer, porque na verdade, não existe ninguém para defender o álcool igual o alcoólatra. Ele defende de todo jeito. É uma para beber, uma para dormir, uma para acalmar. Ele arruma não tem jeito. Ele caça todo jeito.
Aí o que é que acontece? O cara diz, Valdique, você não sabia beber. Mas essa resposta não era para mim. Não era para mim. Não era para mim, não era para alguém que vive nesses bares. Porque muita gente culpa o dono do bar. O dono do bar não tem culpa nenhuma não, moço. Dá para vender. Tá ali, o cara vai vender. Está fazendo uma caridade. Que quando o cara abre o bar, vem Maria, uma riqueza maior do mundo. Tu é doido? Tanto que o bar fechado está perdido. Aí o que é que acontece? O cara vai beber, o dono do bar fica com raiva do cara. Acabou o dinheiro, pronto, o dono do bar, o cara vai pedir uma cerveja, o cara passa meia hora para trazer, porque aquele cara já não está servindo mais para ele, e daí por diante. História de cachaça eu sei contar todas. Todas. Mas aí o cara me perguntou, aí disse assim, você não sabia beber. Esse cara que me pergunta que eu não sabia beber, porque o cara era um idiota. Você sabe por quê? Eu não era saber beber, Cleomarco. Eu fiz compromisso com o dono do bar. Esperar um bar abrir. Então como é que para? Que você está com compromisso. Qual é o rendimento que o alcoólatra tem? E aí? Pronto, eu estou aqui com você agora, Cleomarco. Esse pessoal todo me ouvindo. As minhas palavras. Tudo que eu estou falando é permitido por Deus. Mas o compromisso com você é outro. Eu vim para tirar isso da minha garganta, para soltar isso para fora da minha mente. Eu vou ser muito grato a você ter me chamado para vir até aqui. Eu vim com muita honra e venho todas as vezes. Venho agradecer a Deus e a vocês e o pessoal do Raio da Amizade, Hernando, em primeiro lugar, porque conduziu muitas vezes meu pai, certo? Tem algumas coisas lá que alguém falou comigo para me doar. Eu vou fazer isso com muito amor para Hernando, que disse que vai botar lá um Museu do Vaqueiro. Museu do Vaqueiro. Vou entregar a cela, vou entregar gibão, vou entregar os afojos. O que ele tiver lá eu vou entregar. E vou ver, né, Cleomarco? Eu estou querendo dar seguimento a isso aí. Só que eu tenho um irmão, né, que gosta disso aí também. Só que eu, na verdade, não ia porque não tinha segurança própria e tinha minha propriedade. Eu não tenho como sair daqui e passar 3 dias. Eu vendo leite aqui na rua de manhã, vendo leite à tarde. E a gente hoje se encontra em um jogo que nem trabalhador tem para trabalhar. O dono mesmo é quem tem que tomar conta. Porque, não sei porquê, mas é assim, tem que ser assim. Mas sistema. Aí, eu vou fazer um jeito de acompanhar esse pessoal do Raio da Amizade, nem que eu vá e volto no outro dia de manhã, né? Eu vou conseguir fazer isso com fé em Deus, porque eu fiquei e estou feliz, Cleomarco, porque eu tenho a maior certeza do mundo que meu pai me viu, pela última vez ele me viu. Isso aí eu tenho certeza maior do mundo, que quando eu cheguei, que ele estava deitado, que ele olhou para mim assim, abriu os olhos e fechou. Eu tenho maior certeza, como eu tenho certeza que Deus existe, Deus viu. E ele me viu, eu lúcido, que era o desejo de meu pai e da minha própria mãe. Porque o exemplo da minha família sou eu. Só tenho 2 irmãos, filho da minha mãe. E o exemplo sou eu. Só que eu não sou ninguém para impedir alguém que faz parte da minha vida, que é das minhas parentagens, que é sobrinho meu, de falar com eles para parar de beber. Porque não precisa isso de mim. Abaixo eu chegar num ambiente e eles estejam bebendo cachaça e eu digo, rapaz, não precisa estar debatendo isso comigo não, porque na verdade eles vão dizer o quê? São alcoólatras. Aí diz, o senhor vivia bebo que nem um cachorro. Agora quer dar lição de moral. Não. Então, vida que segue, cada um siga o caminho. Eu só faço dizer assim, me acompanhe que você se dá bem. Valdique, a internet aqui é um pouco corrida, eu quero... Você viu, né? Só apresentei o homem e você viu no que deu, né? Quem tem conteúdo é ele. É igual um dos maiores comunicadores de Sergipe, chamado Flávio Foster. Ele faz todo dia na Xodó 5 horas de relógio e é como se você tivesse ouvido ele pela primeira vez. Quem tem conteúdo é ele. É igual o Valdique aqui. Eu só dei boa tarde, quem é Valdique, você viu que ele destrinchou e só está 5% do conhecimento que ele tem. Eu quero, Valdique, numa próxima oportunidade, te reconvidar para você vir aqui, para a gente fazer uma live só com você.
Vamos entrar ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook, pelas minhas plataformas e contar toda a sua história de vida. Porque falar de seu fim já é uma história gigantesca. E falar sobre o alcoolismo que você passou, que você superou. E hoje, para você que está assistindo o canal do Vaqueiro, eu recebi uma das notícias mais felizes da minha vida, quando ele falou para mim que tinha um cidadão perto dele e estava quase que sem beber ou não bebe mais. Ele que vai falar já. Estive hoje lá em Luiz, genro de Vilobaldo, lá no Luiz do Passarinho, para pegar uma ração para minhas calopsitas, e ele estava lá assistindo a meu canal. Ou seja, essa entrevista aqui com o Valdic vai ficar permanente nas redes sociais. Você vai ter acesso a qualquer momento. E hoje é o início da sua história de vida. Você não vem só hoje aqui nessa plataforma do Vaqueiro, não. Hoje você deu um pontapé inicial para você ajudar a mim e a tantas pessoas que estão em casa, necessitando um depoimento desse, de uma história que supera. Porque quando a gente está no fundo do poço, temos que ter fé e acreditar em nós mesmos que iremos sair. E você fez tudo isso. Hoje você tem seu pai lá no céu, e como você mesmo falou, que no último suspiro ele conseguiu te ver e te viu mesmo, que ele só ia embora quando te visse, que sabia que você era aquela pessoa que, entre aspas, na cabeça dele ele só ficaria feliz quando te visse. Se você está vivo, se você estava sã, como é que você estava. Pela idade de seu pai, você sabe que ele tornou-se um menino. Mas o menino, nós ia para as cavalgadas, ele tratava bem as pessoas, com respeito, com amor. O pessoal tratava ele como um menino também, como um senhor de idade, mas com aquele maior respeito. E eu quero parabenizar todo o comércio de Glória e toda a sociedade via internet, que naquele momento da despedida de seu pai, baixou as portas, valorizou que muitas pessoas, quando a gente parte, acabou. Não, ali é continuidade da nossa história. Tudo que a gente fez, a gente morre o homem e fica o nome. E eu quero, Valdic, para finalizar, que eu tenho mais 5 minutos ali, nós era para falar 10 minutos, já vamos quase com 40. Valdic, em breves palavras, o que te levou ao alcoolismo? Cleomarco, o que me levou ao alcoolismo, na verdade, muita gente diz assim, é porque eu quero, não. É as amizades. É amizade, não tem outro jeito. Sabe por quê? Porque é o seguinte, raramente o cidadão vai apanhar cachaça em algum ambiente para beber em casa, mas a esposa, é difícil. Ele tem um local, tem um bar, tem algum ambiente para beber cachaça com um amigo. É tão no jeito que cada um companheiro, na hora que sai do bar, já diz assim, e amanhã nós se encontra que hora? Não é encontro para trabalhar, é encontro para beber. Então, é as amizades. Cleomarco, é rapidinho para concluir. Eu quero agradecer também a minha cunhada Fatinha, que sempre, não, todo dia ela estava comigo na minha casa, me dando muita força para cuidar de meu pai. Fatinha foi uma que liderou para mim. Ela fez, na verdade, mais do que eu, porque ela estava lá 100% ao meu lado. Era de manhã, meio-dia e de noite, para dar seguimento nos últimos passos de meu pai. Quero também desejar muita sorte para minha mãe, que minha mãe se comoveu, foi comigo, morar comigo na minha casa, junto com meu pai, que na verdade meu pai e minha mãe não são largados, né? Não era largado. Então eu sou muito grato a isso. Sou muito feliz a minha família ter compartilhado um pouco com a minha história, com a história de meu pai, né? Que estavam lá para ver. E daí por diante, a vida continua e vou seguir em frente. Cleomarco, estou à inteira disposição, quando você quiser que eu fale. Eu quero mais uma pergunta sua e mais uma resposta. Eu vou fazer uma pergunta. Você, que como falou aí que o cara ia levar o dinheiro do leite lá, você mentia para seu pai para vir para o bar, aquele bafafá todo, perdeu entre aspas, a credibilidade, porque quando a gente está naquele lugar ali, daquele jeito ali, só sabe Deus e a gente. Valdic, olhando naquela câmera, o que é que faz o ser humano sair do alcoolismo? Cleomarco, para sair do alcoolismo, ele precisa muito, sabe de quê? De Deus. Ele colocar na mente que ele não é capaz de viver daquele jeito. Cleomarco, aquele cidadão que está deitado numa calçada, ele se chama o cego com os olhos abertos. Muita gente não sabe o que é isso. O cego com os olhos abertos, minha gente, é aquele cara que levanta, como eu, já fui levado de Glória para Quixaba numa carroça de burro. Se eu soubesse que eu estava naquele jeito, eu não ia não. Aí ele não está vendo nada, ali se chama o cego com os olhos abertos.
Essa história eu sei contar de perto. Ninguém quer ter uma vida daquela, não. Ninguém no mundo. Mas o alcoolismo é tão difícil que se torna naquilo ali. Por que é, Cleomar, que você me fez essa pergunta? Por que é que o cara mata, o cara faz coisas do Satanás? É porque está bêbado. Olha, eu não quero falar sobre isso, porque eu não sei se vai afetar. Mas muitas coisas que acontecem, tem o alcoolismo lá no meio, é acidente, é isso, é aquilo, é tudo com cachaça no meio, não tem outro jeito. 95% das coisas que acontecem no Brasil e no mundo é com cachaça. Não tem outro jeito. Isso aí eu não posso nem dizer, porque não sei o que. Pode olhar, que o cara está com álcool na mente. O alcoolismo destrói o casamento? Destrói. Cleomarcos, a mulher passa a desacreditar no cara. Primeiro, deixa eu dizer a você, qualquer um alcoólatra, da situação que eu vivia, a mulher vai ciumar porque quer ciumar. Não dá tempo de ir para a mulher dele. Mas a mulher ciúma que o cara está na rua com outra mulher. Ele não tem nem tempo para a mulher. Mas aí a mulher diz, gastou dinheiro com rapariga. Nada disso. Ele acabou no bar, aquele filho da peste. Mas aí a mulher diz que o cara gastou com cachaça. Nada disso. Com mulher, nada disso. Olha, o pinhão, antes de se embebedar, se ele tiver uma companheira, ele pode até fazer uma doação. Fazer uma graça. Com muita dificuldade. Agora, ele bêbado, não dá dinheiro a ninguém não, filho de Deus, deixa na porta do bar, o cara do bar toma todinho, filho de Jesus. Não, aí tem que deixar o cara e aquele moído, e o cara... Primeiro, deixa eu dizer a você rapidinho, sabe o que é que uma mulher de um alcoólatra precisa? Sim. Muita calma, e principalmente, as mulheres quando vê o cidadão chegar em casa. Primeiro, ela não sabe o que se passou na vida daquele cidadão lá fora. Se estava com uma mulher, não sabe se ele estava de boa mais ela, ou às vezes era uma companheira, já tinha saído com outro, o cara já estava revoltado, chega em casa com a cabeça quente, aí a mulher vai tirar de letra com o cara e não dá certo. Olha, qualquer uma mulher que tiver o cara alcoólatra, receba ele com carinho, com amor, bota ele para dentro de casa, esse filho da beleza, dê banho nele e ajeite. Quando for no outro dia de manhã, meta o cacete, não tem um que brigue. Não tem um que brigue. Não tem um. Valdir, já estamos ali no tempo estourado. Você me lembrou agora, o Joséilson João Metal. Ele falou, quando o marido chegar em casa embriagado, não brigue não, ajeite ele, outro dia você toma as providências. Valdir, eu quero lhe fazer um reconvite aqui ao vivo, em público. Se você me dá sua palavra de voltar mais vezes aqui no canal do Vaqueiro, porque hoje foi tipo, quando a gente vai comprar um amendoim, nós não experimenta. Gostei do seu conteúdo, eu quero você mais aqui, viu? Marcos, você vai fazer o seguinte, eu estou à sua inteira disposição, porque você falou uma coisa aí, que eu vou lhe explicar agora. Cleomarcos, eu perdi dinheiro, eu gastei dinheiro, mas eu posso lhe dizer uma pequena palavra. Eu sou apostador da minha propriedade com qualquer um cidadão que Valdir, com o nome de Valdir de Fim da Quixaba, eu tenho certeza de lhe dizer a você, eu não devo a dono de bar nenhum. Em primeiro lugar, eu posso dizer a você o seguinte, o meu nome, em Nossa Senhora da Glória, é Valdir de Fiinho, e com o nome de Fiinho, eu vou morrer, eu quero morrer honrado. Isso aí eu disse, eu chorando, abraçado com meu pai dentro de um caixão. Porque isso aí eu vou guardar para sempre. Porque meu pai tinha esse dever e esse direito de criar os filhos dele com vergonha e dignidade. Muito bem, Valdir, para finalizar, já vou deixar até PT no pé do Jique ali, um recado em 2 minutos, para o pessoal que está em casa nos assistindo, que quer iniciar no mundo de beber. Eu vou beber por esporte, com meus amigos. Qual o recado que você deixa para quem quer iniciar a beber hoje? Olha, eu tenho que dizer a vocês o seguinte, procure um jeito diferente de iniciar. Iniciei com outras coisas doces, agora com álcool não vale a pena. Não vale a pena pelo seguinte, eu quero saber, na vida do álcool, quem é que trouxe um troféu, quem é o campeão alcoólatra. Só quero fazer essa pergunta, eu quero receber essa pessoa na minha casa, eu vou fazer o convite para a casa de Cleomarcos, aqui, no Bar do Vaqueiro. O campeão que ganhou alguma coisa bebendo. O campeão que ganhou um troféu bebendo cachaça. Porque eu já vi o campeão pegar a posta e morrer bêbado.
para tomar uma cachaça e beber aquela cachaça e morrer. Já vi coisas, alguém contando. Agora, campeão, e não um troféu, dizer isso aqui eu ganhei cachaça, não, é difícil. Eu até agora não vi ainda. O bebedor de cachaça, né? Isso aí é inesquecível. E esse pessoal que vê isso aí, pode olhar que não é brincadeira, não. Eu bebi, foi de verdade. Olha, companheiros, eu bebi, eu enchei, eu pelei, tudo que existia no mundo perante o álcool, eu fiz. Eu pelambulei pela rua, eu comi mortandela podre, bolachão de todo jeito, o cara não olha isso Pura não. verdade, pura Toma verdade. banho se der certo. Ó, e outra coisa, mulher de um bêbado não morre de fome hora nenhuma do mundo, que na verdade ele não tem nem dinheiro às vezes para fazer a feira. Verdade, gente. Primeira parte da participação de Valdique aqui no canal do Vaqueiro. A gente nem contou muito sobre a história de vida do seu filhinho, porque a gente tinha um desabafo desse cara que eu pedi para ele caprichar mais na parte do alcoolismo, porque seu filhinho vai ficar aqui, ó, em nossos corações. E quero sempre te convidar aqui para a gente tratar desse tema tão triste que é o alcoolismo e também de seu pai e seu filhinho. Suas considerações no canal do Vaqueiro. Cleomarcos, para todos que faz parte desse canal, né, que vê o que Cleomarco Lima faz, para mim é uma bênção de Deus. E quero dizer a você, Cleomarco, e no dia que você quiser eu volto mais vezes, e vou repetir, só dizer uma palavra. Meu pai levou uma honra. Com 98 anos praticamente, ele não deixou nenhum inimigo. É uma coisa doce. Ele não deixou nenhum inimigo. E é uma pura verdade. Até uns filhos que ele tem fora com as outras mulheres, compartilha com a vida. Já está no sangue, né? Você teve 4 e teve outras. Depois nós vamos saber mais disso aí, viu? Lá para frente, viu? Valdique, muito obrigado, cara. Foi hoje emocionante estar com você. Ao mesmo tempo, alegre. E ao mesmo tempo a gente saber a história de vida, né? É muito importante. Eu quero que vocês não deixem essa história de vida aqui do Valdique morrer. Essa é a primeira parte de várias que vierem, tá certo? Sobre a sonoplastia técnica também de imagem, nosso amigo PT. A gente finaliza aqui mais uma participação do canal do Vaqueiro. Até a próxima.